Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e misericordioso, nosso Deus Pai, nós, antes que tínhamos muito pecado, no meio de toda a humanidade, fomos chamados primeiramente para recebermos a sua salvação. Senhor, mesmo que nos falte alguma coisa através do seu amor que não transforma, que possa nos preencher e que dentro da igreja nós possamos cada momento mais ser alimentados pela sua palavra, amor e graça, Senhor. Hoje, pelo sangue do Senhor, nós, os santos que fomos remidos, para que possamos reunir em um único lugar para termos uma comunhão santa diante do Senhor. Senhor, cada um de nós agora, neste momento, que o Senhor possa nos permitir a palavra necessária, que dentro da sua palavra, no meio dessa sua palavra, que nós possamos ser preenchidos, para que nós não viremos para a direita nem para a esquerda, mas para que possamos caminhar por cima da verdade. Senhor, a palavra do Senhor, que possa ser preenchida perfeitamente na nossa vida espiritual, para que assim possa nos tornar alimento espiritual, força, consolação e coragem. Senhor, através da palavra do Senhor, que nós possamos aprender qual é a boa, graciosa e perfeita vontade de Deus, cada momento mais. Senhor, em Conju, nós estamos tendo a conferência, o acampamento de primavera. A palavra do Senhor está sendo pregada e o Senhor possa estar junto com estes, para que o Evangelho possa ser pregado fortemente, para que todas as pessoas que participaram e que não tenham recebido a salvação, através da sua palavra, através do seu trabalho, muitos espíritos possam receber a salvação, para que nenhum espírito falte, retorne para casa sem receber a salvação, Senhor. E durante essa semana, por causa da conferência, o pastor Osreili, que ele partiu para um trabalho de missão, que o Senhor Deus possa estar junto com ele, para que um trabalho gracioso possa ser manifestado. Então, em todos os lugares, todas as pessoas que se reúnem por causa do seu nome, que o Espírito Santo possa estar junto, Senhor Deus Pai. Que no meio de nós, aqueles que estiverem na fraqueza possam ser fortalecidos. Aqueles que estiverem no meio das fraquezas, das dificuldades, o Senhor Deus possa permitir força e levantá-los. Senhor, todas as coisas deixamos na sua mão e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém. 찬양대 찬양해 주시겠습니다.
Então vamos procurar na Bíblia, Romanos capítulo 6. Vamos procurar Romanos capítulo 6, do versículo 1, eu irei ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura, ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Vamos ler até aqui. Então agora em Gwangju, nós estamos tendo o acampamento da primavera. Então dão por volta de 3.800 pessoas que estão participando agora. Então, somando os missionários e somando o número de voluntários, dão por volta de 4.000 pessoas, penso eu. Então hoje, nesse tempo, é o tempo onde o Evangelho é evidenciado. Então o Evangelho vai ser evidenciado, que vocês possam lembrar e vocês possam orar por isso. Em Côte d'Ivoire, o pastor Osreil, com um grupo de missionários, ele foi para evangelizar, participar do acampamento que está em andamento. Então eles têm um dia realmente mais lento do que nós, então acredito que amanhã que vai ser iniciado o acampamento lá. Então que vocês possam lembrar e orar. Então, o tema da palavra de hoje é: permaneceremos do pecado? De forma nenhuma. Então, se olharmos no versículo 1, ele fala: permaneceremos do pecado? De modo nenhum. E no versículo 15, ele fala: havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? Ele fala: de modo nenhum. Então, repete-se duas vezes. Então, eu decidi isso como o tema, o título da pregação. Se olharmos em Romanos capítulo 6, como o cristão que recebeu a salvação, ele pode ser diferenciado do pecado, como ele, através do Espírito Santo, ele pode ganhar a resposta diante do Senhor Deus. Então é por isso que, ao lermos Romanos capítulo 6, nós podemos ver que quase todos os versículos eles relacionam ao pecado. Então vamos ver esses versículos. No versículo 1, ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Versículo 2, nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Versículo 7. Pois quem está morto está justificado do pecado. E também se olharmos o versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecerdes às suas concupiscências. Versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Versículo 15. Havemos de pecar, porque não havemos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Versículo 16 também ele fala. Sois servos de si mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E também se olharmos na palavra do versículo 17. Mas graças a Deus que, embora tenham sido servos do pecado, versículo 18, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 20, quando ereis servos do pecado, no versículo 22 também ele fala, libertos do pecado. No versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, praticamente em todos os versículos, continuamente ele está falando sobre o pecado. Então, após recebermos a salvação dentro da nossa vida, então como é que eu posso realmente me afastar do pecado? Como é que eu posso ser diferenciado? E eu posso dar esses frutos santos diante do Senhor. Então, para falar desta palavra, foi escrito em Romanos capítulo 6. Então, você compreender bem Romanos capítulo 6, quer dizer que é algo realmente muito importante para a sua vida de fé. Então, realmente, explicando esse conteúdo que eu irei explicar como tema para vocês hoje, depois vamos realmente ver mais detalhado. Romanos capítulo 6 é realmente um cristão. Realmente, se ele pode pecar ou não pode pecar. Realmente foi diferenciado, realmente dividido em duas grandes formas de se ver. Se olharmos o versículo 2 primeiro, o que ele está escrito? Então ele fala, realmente, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então os cristãos que receberam a salvação, já que eles morreram para o pecado, não tem mais como viver no meio do pecado. Esta palavra se refere dessa maneira. E também se olharmos o versículo 15 até o versículo 23, ele fala, realmente, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Então quer dizer que as pessoas que receberam a salvação, agora elas estão realmente na possessão do Senhor, são servos do Senhor. Então já que são servos do Senhor, não tem mais como pecar. É por isso que antes de recebermos a salvação, nós éramos pecadores, nós éramos servos do diabo, servos do pecado, realmente, mas após recebermos a salvação, agora pertencemos ao Senhor Deus, e somos servos do Senhor Deus, servos da justiça. É por isso que nós damos esses frutos realmente para a justiça, para a glória de Deus. Isso é algo lógico. É por isso que realmente o homem, ele está morto para o pecado. Então nós somos servos do Senhor Deus. É por isso que nós não podemos pecar. Esta palavra significa dessa maneira. E se olharmos em Romanos capítulo 6, nós não conseguimos compreender de forma exata as palavras importantes, as palavras principais, as palavras que se tornam chaves. Eu escolhi algumas para que essas palavras realmente como centro, elas possam realmente demonstrar todo o conteúdo da palavra. Então se olharmos em Romanos capítulo 6, as palavras principais. Primeira palavra é saber. Segunda palavra é considerar. Terceira palavra quer dizer não fazer. E quarta palavra é entregar. Então saber, aqui, não fazer e entregar. Então essas quatro palavras principais, elas sendo as principais centrais e de forma ordenada, se nós formos analisando a palavra, vai ser mais fácil para compreendermos. Então você saber, aparece várias vezes aqui na Bíblia. Então primeiro, se olharmos no versículo 3, ele fala, ou porventura ignorais que todos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Então, essa pergunta que ele manda, ele fala, realmente se nós não sabemos, então se olharmos no versículo 6, ele fala, se temos sido unidos nele, a ele, na semelhança da sua morte, certamente também seremos a semelhança da sua ressurreição. Então é algo que nós também devemos saber. No versículo 6, nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então realmente sabendo, aparece novamente. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos que de si mesmo a quem obedeceis? Então a pessoa que recebeu a salvação, ele de forma correta precisa entender. Então o que eu sei, o que eu creio, realmente precisa se tornar um só. Então realmente as coisas que nós devemos saber, nós precisamos saber. Então através da ajuda do Espírito Santo, compreender a Bíblia. Então esse é o primeiro problema a ser compreendido e resolvido. No versículo 2 ele fala aqui, no versículo 11 ele fala, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então você considerar, então é uma palavra dizendo para você receber dessa maneira. Então por você crer, você recebe dessa maneira. E isso você realmente aplica na sua vida individual. E isso é para usar como uma propriedade sua. Então esse considerar, então não é somente você pegar e receber do jeito que você entende, mas é você receber através da fé. E através da sua vivência, todos os dias você aplica em sua vida. E utiliza, realmente o recebe como uma propriedade sua de sua vida. E o terceiro é realmente não fazer. Então, se olharmos no versículo 12, ele fala, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecerdes às suas concupiscências. Então, não reine. Então nós temos a responsabilidade. Então o pecado, ele tenta usar o nosso corpo como instrumento, mas as pessoas que receberam a salvação, eles realmente não podem entregar esse corpo como instrumentos para o pecado. Então ser utilizado como instrumento para o pecado realmente não pode, então não reine, portanto, então realmente nós precisamos lutar contra isso. E saindo mais para frente, nós precisamos entregar, então, versículo 3. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então aqui ele fala, apresentai-vos, então é entregar. E então o nosso corpo a nós mesmos, então nossos membros, para quem é que nós vamos entregar? Isso é importante. Então vamos entregar ao pecado ou vamos entregar ao Senhor Deus? Então realmente em relação ao pecado nós precisamos de forma séria dizer não. E realmente todo o trabalho que for entregue para o Senhor Deus, com coração alegre, com coração feliz, nós realmente de forma exata precisamos responder. É por isso que realmente o primeiro é saber, segundo é considerar, terceiro é não fazer, e quarto é entregar. Então isso tudo é uma ordem. Então realmente são as 4 palavras principais que se tornam o centro. E através dessas 4 palavras vamos realmente aprender a Bíblia. Então realmente antes de explicar sobre esse Romanos capítulo 6, para nós podemos compreender Romanos capítulo 6, tem várias coisas que nós precisamos pensar. Não, realmente vamos pensar em 3 coisas no início. Depois vamos realmente examinar as palavras do Romanos capítulo 6. Então primeiro, realmente ao lado do Senhor Deus. O ser humano que pecou contra o Senhor Deus. O que o Senhor Deus faz? Realmente existem 2 grandes problemas padrões. Então o ser humano ele pecou e aquele pecado que realmente cometeu, realmente como é que o Senhor Deus realmente vai administrar esse pecado que ele cometeu? Então, existem 2 problemas. Então primeiro, como é que o Senhor ele vai perdoar o pecado do homem? Como é que o Senhor Deus ele vai justificá-lo? Como assim ele pode ter a reconciliação com o Senhor Deus? Então, como é que vai resolver esse problema? É o primeiro. Então, o segundo, realmente o cristão que tem a reconciliação com o Senhor Deus. Como ele pode se libertar do pecado? Como ele pode ser diferenciado do pecado? Como ele pode ter frutos espirituais? Esse seria o segundo problema. Então, o primeiro problema realmente sendo um problema da lei. Então, realmente ser liberado do domínio do pecado. Realmente está relacionado a isso. E o segundo, realmente após receber a salvação,
realmente está relacionado com a sua vida. Então, você ser realmente liberado, você ser diferenciado desse pecado, realmente você poder dar frutos de diferenciação diante do Senhor Deus. Essas duas grandes coisas, elas realmente não podem ser diferenciadas, elas não podem ser divididas, porque realmente diante do Senhor Deus, essas duas coisas precisam ser resolvidas perante Deus. E então a ordem é algo muito importante. Então, primeiro, tem que resolver o problema do perdão dos pecados. E assim, segundo, precisa ter uma vida realmente espiritual, uma vida santa, precisa ser resolvida diante do Senhor. Então, isso não pode acontecer ao contrário. Então, primeiro, tem que lavar os pecados, perdoá-los, e assim ter a reconciliação com o Senhor Deus. E depois disso, realmente na vida, na vivência real, realmente precisa chegar à santidade. Então, é dessa maneira que o Senhor Deus ele precisa conduzir. Então, o primeiro problema, então sobre o castigo do pecado, vocês receberam esse castigo. Então, o Senhor Deus ele permitiu perdão, ele nos justificou, assim nós fomos reconciliados com o Senhor Deus. Então, isso começando desde Romanos capítulo 3, do versículo 21 até o capítulo 5, versículo 21, realmente essa palavra está evidenciada. Então, na quarta-feira, eu quero falar um pouco, eu falei um pouco sobre essa palavra. E segundo problema, então realmente você ser uma vivência de diferenciação com o pecado, você dar frutos espirituais diante do Senhor Deus. Então, capítulo 6, versículo 8 está sendo manifesta, já que realmente a pregação ela é contínua, eu acredito que é muito bom, porque dá para relacionar, ligar essas palavras. Então, o primeiro problema, então o Senhor Deus, ele resolveu com a cruz, realmente. Vamos procurar Romanos capítulo 4, versículo 25. Então, Romanos capítulo 4, versículo 25, vamos aí todos juntos. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, dentro de um versículo, então, capítulo 3, 4, 5 está resumido. Então, o Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, o Senhor Jesus, realmente, ele foi para a cruz em uma única vez e resolveu nossos problemas. Então, o Senhor Jesus, verdadeiramente, ele colocou sobre as suas costas todo o pecado do mundo. E ele recebeu todo o castigo que nós merecíamos receber, somente na sua cruz. O sangue todo que deveria ser derramado. Então, o Senhor realmente derramou seu sangue como preço, valor realmente por todos os nossos pecados. Nossos pecados foram lavados realmente de forma totalmente limpas. Então, o Senhor, ele não somente morreu, mas ressuscitou. Então, o Senhor Jesus, tendo ressuscitado para a nossa justificação. Então, a ressurreição do Senhor Jesus tem dois grandes significados. Então, o primeiro, então, ao ver do Senhor Deus, o Senhor Jesus resolveu todos os pecados, é por isso que foi ressuscitado para Deus. E segundo, então realmente dentro dos 33 anos de vida, então todas as palavras do Senhor Deus foram obedecidas, foram cumpridas pelo Senhor. Realmente o Senhor ele mostrou realmente de forma realmente certificadora que ele realmente era santo diante do Senhor Deus, e é por isso que ele ressuscitou e agora se senta à destra do Senhor Deus. E também mostrar realmente como o Senhor era bom, realmente como o Senhor ele cumpriu todas essas palavras. É por isso que o Senhor Jesus ele ressuscitou. Então o Senhor Jesus realmente ele podia resolver os nossos problemas, mas realmente o problema de resolver os problemas no meio disso tudo, então o Senhor Deus realmente ele faz com que nos permite toda realmente essa justificação, porque o Senhor Jesus sofreu, recebeu toda a maldição por causa de nós. Enquanto recebemos o perdão dos pecados, realmente toda a palavra do Senhor Deus foi realmente cumprida em nossas vidas. Então o Senhor Deus ele nos considera, nos aprova dessa maneira. Então qual é o motivo disso? É porque nós estamos dentro do Senhor Jesus. Então através do Senhor Jesus nós somos vistos pelo Senhor Deus. Então as pessoas que receberam a salvação, eles dentro do Senhor Jesus são vistos. Então realmente quando os pecados são lavados, nós podemos nos tornar realmente santos. Então acredito que dessa maneira criou realmente o caminho perfeito para o Senhor.
Então, realmente, após recebemos a salvação, o problema de como é que nós podemos nos afastar do pecado. Está aparecendo no versículo capítulo 6. Então, capítulo 8 realmente que é diferente do capítulo 3 até o 5, que fala sobre a paz que podemos, o perdão que podemos receber, a salvação do Senhor Deus. Mas a partir do capítulo 6 nós podemos ver como é que o santo ele pode ser diferenciado. A vida diferenciada, como é que ele pode viver essa vida diante do Senhor. Então, se olharmos esse vídeo, então acredito que isso torna uma grande ajuda. Também se olharmos em Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o 14, se olharmos esse inicial do capítulo, nós podemos ver que o homem ele é liberto do pecado. E se olharmos no versículo 15 até o versículo 23, nós podemos ver que realmente eles foram libertos do pecado. Então, libertos dessa eficacidade do pecado, do servo do pecado. Então esses dois problemas eles realmente foram resolvidos. Então se olharmos no versículo 6, dentro de você realmente ser diferenciado da Bíblia do Senhor. Então você ter ido até lá para você realmente receber essa graça do Senhor. Então realmente dentro de nós que recebemos a salvação, existem realmente pedaços do pecado que ele deseja pecar. No caso, dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, se ele realmente não tem essa concupiscência do pecado, então se olharmos a palavra como capítulo 6, Romanos capítulo 6, não são necessárias para a nossa vida, não é? Então realmente após recebermos a salvação, se olharmos a nossa vida, realmente esse formato tão forte, ele ainda resta para nós. O apóstolo Paulo, ele compreendeu de forma exata essa verdade. Então Romanos capítulo 7, versículo 18, vamos ler a partir daí. Então Romanos capítulo 7, versículo 18. Até o versículo 25. Eu irei ler. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim. Mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que estás nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25, vamos ler todos juntos. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, Paulo é o autor de Romanos. Romanos capítulo 7, esta parte. O apóstolo Paulo, verdadeiramente, ele escreveu e contou, registrou sobre o que ele vivenciou em sua vida. Então, nós podemos dizer que isso é um testemunho individual do apóstolo Paulo. Então, realmente, do versículo 18 até o versículo 25, quando nós estamos lendo, podemos ver que ele fala, eu, dentro de mim. Ele continuamente faz uso da primeira pessoa. Então, o apóstolo Paulo, ele conta sobre sua experiência. Por isso, o apóstolo Paulo, mas não somente ele, mas todas as pessoas que experimentam isso, quer dizer que todos os santos que receberam a salvação vão experimentá-lo. É por isso que realmente o Espírito Santo fez com que ele registrasse na Bíblia. Isso não está falando sobre o pecado antes da salvação, e também não está falando sobre a consciência. Então, antes de recebermos a salvação, o pecado que nós cometíamos, o problema da consciência, em Romanos capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, ele disse que realmente quando fomos falar sobre o pecado, ele já o exemplificou. Romanos capítulo 6, 7 e 8, ele fala sobre o pecado que nós temos após a salvação. Então, esse pecado que aparece aqui realmente não tem nenhuma representação com o pecado antes da salvação e a consciência. Então, o apóstolo Paulo, ele disse umas palavras assim, se olharmos no versículo 21. Acho então esta lei em mim. Então, o apóstolo Paulo, ele compreendeu, ele achou uma lei. E então, quando não quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, dentro do apóstolo Paulo, ele tem o bem e o mal, ele compreendeu isso.
Então, ele descobriu que existem duas leis. Então, a primeira lei dentre as duas é a lei do coração. Então, versículo 22 e 23, vamos ler todos juntos. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então aqui ele deixou bem diferenciada a lei do coração, do entendimento e dos pecados do membro. Então primeiro, o que é a lei do entendimento, do coração? Então uma pessoa que recebeu a salvação, ele dentro do Senhor Deus se tornou uma nova pessoa. É por isso que o Espírito Santo entrou para dentro dele. Então agora ele recebeu uma nova vida. Então esse é o homem interior do homem da pessoa. Então realmente se torna a lei do coração. Por isso que no versículo 25 ele fala: assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus. Então realmente o homem que realmente serve essa lei do Senhor Deus, ele deseja obedecer. Então ele se agrada na lei do Senhor Deus. Então, mas existe algo que vai contra isso, quer dizer que é a lei do pecado. Então ele descobriu isso também. Por isso, que realmente a lei do pecado que está dentro do meu corpo, ele realmente está me agarrando, ele está me puxando para o pecado, me prender. Então quer dizer que dentro do nosso corpo existe a lei do pecado. Então realmente o apóstolo Paulo ele diz que dentro da carne dele existe realmente a vontade, a concupiscências carnais, pecaminosas, que tem o instinto de querer pecar. É por isso que no versículo 18 ele fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Então por isso, então, dentro dessa carne, dentro desses membros, dentro desse corpo, nós temos realmente esse instinto do pecado de desejar pecar. É por isso que existe a lei do coração e a lei do pecado. E essas duas leis estão em conflito, e isto foi descoberto pelo apóstolo Paulo. Então, realmente, com o coração do interior, nós temos a vontade de seguir a vontade do Senhor Deus, mas com a carne é de pecar. Então, o apóstolo Paulo se preocupa no versículo 24, dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, se olharmos aqui, a morte que aparece aqui, então não é a morte de ir para o inferno. O que é a morte? A morte é o corpo, certo? Então essa carne, realmente, continuamente nós estamos no pecado, desejar servir o pecado. Então realmente para se livrar dessa lei do pecado, realmente quem é que me livrará? Então é assim, dessa maneira ele passa para o capítulo 8. Então realmente essa carne de querer pecar, do apóstolo Paulo realmente agia tão forte. Então em todas as pessoas que receberam a salvação também existe esse instinto do pecado, de desejar pecar. É por isso que as pessoas que receberam a salvação, realmente qual seja a pessoa, eles sentem isso. Então por causa disso eles sofrem, por causa disso eles realmente se preocupam, eles ficam desolados. Então verdadeiramente existem momentos que isso acontece. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, disse: porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Então ele disse essa palavra. Então nós, enquanto estamos vestindo essa carne, já que existem esses momentos, então realmente existem outras coisas que nós estamos sempre gemendo, sofrendo. Então nós queremos largar, queremos despir dessa carne, mas não é despir. O que significa agora ele querer revestir? Quer dizer que realmente você quer vestir de um corpo completo que pode realmente tampar essa vontade da carne, esse instinto da carne. Então realmente nós podemos ver que existe um coração de súplica que ele está pedindo em 2 Coríntios capítulo 5. É por isso que dentro de nós, então o homem do interior, ele realmente deseja seguir a vontade, a lei do Senhor Deus. Então tem esse coração realmente dentro de nós, mesmo que trabalhe fortemente a carne, realmente na carne, nesse corpo, de fazer a vontade do pecado. Então esses duas leis, esses dois grandes corpos, eles brigam um contra o outro. E nós podemos experimentar isso realmente de forma verdadeira. E para chegarmos nisso, vamos ler capítulo 5. Então vamos ler Gálatas capítulo 5. Versículo 16 e 17. Versículo 16 e 17. Vamos ler todos juntos. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Então, se olharmos no versículo 16, ele fala: não cumprireis a concupiscência da carne. Então, realmente, após receber a salvação, vocês não podem pensar isso. Então, realmente, a concupiscências da carne, essas coisas, eu não tenho, porque eu recebi a salvação, eu estou totalmente morto. Isso é uma mentira. Então, se olharmos aqui, ele fala realmente: andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, ele fala para não cumprir, mas ele não disse que realmente não temos. Ele fala que nós não devemos cumprir. Então, realmente quer dizer que enquanto nós recebemos a salvação, ainda nós temos essa concupiscência da carne que continuamente sobe. Então, realmente tem essa vontade de querer pecar. Mas o Espírito Santo, por vir para dentro de nós, nós agora podemos vencer essa vontade da carne, essa vontade do corpo. E assim, realmente, para que não seja efetuado esse pecado, nós podemos viver pelo Espírito. Então, é por isso que para dentro das pessoas que receberam a salvação, então a vontade da carne, a vontade do Espírito, eles ambos lutam um contra o outro. Realmente um põe-se contra o outro. Então eles se opõem, é por isso que brigam. É por isso que a vontade da carne não deseja viver conforme a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito realmente é que nós não vivamos conforme a vontade da carne. Eles se opõem. Então nós podemos ver que essas duas coisas eles tentam se dominar. Então através disso, então o apóstolo Pedro também ele disse. Então se olharmos em 1 Pedro capítulo 2. Vamos ver 1 Pedro capítulo 2. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Então, capítulo 2, versículo 11, vamos ler todos juntos. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, as pessoas que receberam a salvação agora neste mundo estão vivendo como peregrinos. Essa é a nossa vivência, certo? Após recebermos a salvação enquanto vivemos neste mundo, então nós temos realmente as concupiscências carnais que nós precisamos lutar. Ele fala para que nós realmente possamos nos abster. Então o que significa isso? Realmente eles falam que combatem contra a alma. A alma que aparece aqui é realmente o Espírito Santo que nós recebemos do Senhor. Então, e realmente essa concupiscência carnais são a vontade da carne, é o pecado que nós temos realmente para pecarmos. Então se nós realmente recebemos a vida do Senhor, recebemos a lei do Senhor, o Espírito Santo, então nós realmente temos essa alma, realmente que ele faz a vontade do Senhor Deus. Então realmente nós precisamos agora nos abster, nós precisamos controlar essa concupiscência carnal, porque eles combatem contra a alma. Se não existisse, não tinha motivo de falar para nós combatermos. Então vamos procurar 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Versículo 21, vamos ler todos juntos. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui também, ele fala, não do despojamento da imundícia da carne, ele disse dessa maneira. Então, dentro de nós existe esse princípio tão forte. Então, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, realmente nós temos recebido a salvação. E quer dizer que o Senhor Jesus, ele recebeu o pecado por nós. E o castigo do pecado que nós deveríamos receber, o Senhor recebeu por nós. Ele derramou o seu sangue. E todos os nossos pecados eles foram resolvidos. E nós realmente recebemos esse perdão, realmente recebemos esse pagamento através do Senhor Jesus de todo o castigo que deveríamos receber. Então nós nos tornamos em pessoas que podemos ir para o céu. Então, mas mesmo assim, dentro de nós existe essa vontade forte do pecado, essa concupiscência, que não dá para se acabar. Então, ele fala, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, antes de recebermos a salvação, nós temos a concupiscência corrupta, suja. Então, mas após recebermos a salvação, o Espírito Santo vem para dentro de nós, essa consciência ela pode se tornar limpa e agora nós começamos a admitir o pecado. Percebemos que nós somos pecadores e temos pecado. E assim buscamos o Senhor e com o Espírito nós agora começamos a viver a vontade de depender do Senhor. Então, realmente, essa carne, esse pecado que nós temos dentro de nós, coisas sujas são deixadas de lado. Então, realmente, eu tenho uma dúvida. Então, realmente, o Senhor Deus, ele é justo. Então, o Senhor, quando nos salva, realmente, nós temos toda essa concupiscência do pecado, da carne. O Senhor, ele poderia ter destruído a concupiscência carnal, não é a vontade da carne. Mas por que o Senhor, ele não acabou com eles e deixou dentro de nós? Eu penso que existem dois grandes motivos. Então, enquanto ele nos permite a salvação, para que possa nos permitir a glória, e o Senhor Deus deixou isso. Então, nós, após recebermos a salvação,
caso realmente o pecado, a vontade da carne também, tudo fosse sumido através da vontade do Senhor Deus, então qualquer pessoa realmente, através da vontade do Senhor Deus, poderia receber a salvação. Mas realmente para que possa viver somente a vontade do Senhor Deus, realmente não se torna uma glória diante do Senhor Deus, porque você é obrigado a viver dessa maneira. Mas você pode desobedecer ao Senhor Deus, você tem o pecado, então você tem as concupiscências, as tentações deste mundo, e tem diversas coisas que vai contra o Senhor Deus. Mas por você amar o Senhor Deus, realmente nós temos sido resgatados pela vontade do Senhor Deus, nos tornarmos filhos do Senhor Deus, temos recebido essa herança eterna, nós temos essa graça tão preciosa, por nós agradecemos isso, e nós realmente desejamos vencer todas as coisas e vivermos pelo Senhor. Então isso é o que o Senhor Deus ele se agrada, e o Senhor Deus recebe isso como uma grande gratificação que nós temos. Então realmente isso pode se tornar glória diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus realmente deseja retribuir essa glória. Então realmente nós, para que nós possamos receber a glória do Senhor Deus deixou essa concupiscência da carne. Então se ele tivesse acabado com toda a concupiscência do pecado, realmente todas as pessoas iriam viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então não haveria a diferença entre a glória para cada um. Então existir a diferença da glória é porque o Senhor Deus ele deixou realmente diferenciado para que enquanto nós vivemos a vida de fé, realmente o Senhor Deus ele possa distinguir. Então é mais uma coisa também, para que realmente nós possamos provar de uma forma maior essa vontade do Senhor Deus, esse amor do Senhor. Então realmente eu tenho essa certeza que o Senhor Deus ele deixou dessa maneira. Então porque dentro da nossa experiência também, realmente a concupiscência do pecado, realmente ele está dentro de nós. Realmente mostra realmente como nós somos fracos, como ainda nós temos realmente essa concupiscência dentro de nós, a corrupção. Então, mas após recebemos a salvação, cada momento mais nós vamos compreendendo o que é pecado, nós vamos sabendo sobre o pecado. Então, realmente nós vamos aprender sobre a profundidade do amor do Senhor Deus, vamos sentir o quão grande e perfeito é o amor do Senhor. Então, para tal, o Senhor, eu penso que ele nos deixou uma meta. Então, realmente, se olhamos em Romanos capítulo 6, após recebermos a salvação, nós podemos ver a diferenciação de termos recebido a salvação e agora nós temos uma vida diferenciada. Então, isso que está mostrando realmente que nós devemos ir dessa maneira, porque ele está nos advertindo que ainda existe essa concupiscência do pecado dentro de nós. Também, se olharmos, vamos voltar novamente para Romanos capítulo 6. Então, Romanos capítulo 6. Então, versículo 1 e 2. Então, vamos ler todos juntos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, ao olharmos o versículo 1, ele fala, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Então, por que será que ele perguntou dessa maneira? Então, uma pergunta dessas ter surgido. Então, se olharmos em Romanos capítulo 5, versículo 12 até o versículo 22. Então, se olharmos dessa maneira, realmente ele mostra o porquê que ele fez essa pergunta. Então, Romanos capítulo 5, versículo 20, ele aí diz, realmente veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Vamos ler todos juntos. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, realmente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde existe muito do pecado, existe realmente a maior graça do Senhor Deus. Então, para que você possa receber maior graça do Senhor, você vai pecar mais? Então, realmente pode surgir esse tipo de pergunta. Então, se olharmos Romanos capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21, se formos vendo essas palavras, nós podemos perceber que está realmente representando duas grandes pessoas, Adão e o Senhor Jesus. Adão representa o homem que peca, e o Senhor Jesus é aquele que realmente pode resolver, pode acabar com os pecados. Então Adão, por causa de seu único pecado, realmente muitas pessoas morreram. Mas, realmente por causa de um único Senhor, a graça do Senhor Jesus, muitas pessoas, a graça foi abundada. Então realmente também o juízo, realmente o pecado, a morte chegou para todos por causa de um homem, Adão. Mas realmente pela graça do Senhor Jesus, realmente muitos deles realmente chegaram, alcançaram a salvação, a reconciliação. Então quer dizer que realmente agora dentro de nós, por causa de Adão, estávamos cheios do pecado. Mas por causa do Senhor Jesus, realmente nós, através da sua graça, e agora dentro de Cristo, nós realmente podemos viver realmente numa vida que reina a justiça do Senhor Deus. Então realmente por causa do pecado do Adão, muitas pessoas chegaram ao julgamento do Senhor. Mas por causa do Senhor Jesus, realmente pela obediência de um único ser,
nós conseguimos a vida e assim nós pudéssemos receber a vida eterna. Então, realmente, por causa de Adão, nós, por causa da sua desobediência, nós nos tornamos pecadores. Pela obediência do Senhor Jesus, nós nos tornamos justos. Então, isso realmente está cada momento bem escrito aqui no conteúdo das palavras. Aparecem esses dois representantes. Se olharmos em Romanos capítulo 5, versículo 12 até o versículo 21, ele aparece somente 3 vezes falando abundante. Então, ele fala que a graça é abundante, abunda. Então, vamos ver. Se olharmos o versículo 15, lá pelo final. Nós podemos ver o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, abundou sobre muitos. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, aqui ele fala abundância da graça, recebem a abundância da graça. Então, as pessoas que receberam a salvação, eles receberam a graça em abundância. E também, então ele fala realmente, abundante recebemos esse dom da graça do Senhor. Então, se olharmos o versículo 20, ele fala, superabundou a graça. Então, realmente, no lugar onde tem muito pecado, a graça ele superabundou. Toda essa palavra. Então, mesmo que o pecado ele seja grande, cheio, realmente a graça abundante do Senhor Deus, ele realmente abundou, transportou. Tá, a graça do Senhor Deus, realmente não importa qual grande o pecado seja, qual pecado realmente seja imperdoável. Realmente existe algum pecado que realmente seja imperdoável? Não existe diante do Senhor Deus. Então realmente o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, realmente naquela cruz. Até aquele malfeitor que foi crucificado do Senhor Jesus, ele somente a vida toda passou pecando, mas ele foi crucificado do lado do Senhor Jesus. E por ter se arrependido e ter crido no Senhor Jesus, ele foi salvo. Tá, a mulher samaritana também, ela estava no quinto, realmente perdendo o quinto marido, ela estava vivendo com o seu sexto. Então, mas realmente ela pode ter vivido a vida dela por causa dessa satisfação carnal que ela tinha. Tá, mas ela recebeu o perdão da carne dela. Também se olharmos em João capítulo 8, realmente aparece até a mulher que foi flagrada em adultério. Realmente o Senhor Jesus disse, nem eu também te condeno, vais e não peques mais. Então, dessa mesma maneira, aquela mulher também, ela recebeu o perdão do Senhor. Então, mesmo quão grande pecado seja, então, a graça do Senhor não consegue deixar de perdoar realmente qual pecado seja. É por isso que realmente transbordou, abundou bem mais a graça do Senhor. E então, se olharmos em Isaías capítulo 40, versículo 2, realmente ele fala que o tempo realmente do pecado acabou, realmente recebemos toda essa graça. Então realmente todo esse pecado que nós tínhamos, eles foram realmente pagos lá, através da mão do Senhor Jesus. Realmente não importa quão grande pecado eu tenha pagado, realmente eu ter cometido, mas o Senhor realmente ele conseguiu apagar, realmente recebemos essa maior graça do Senhor. Então olhamos 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14, e a graça do nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Então superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Então realmente superabundou. Então para todos nós, para todas as pessoas que receberam a salvação. Então se olharmos dessa maneira também. Então realmente onde existe o pecado, realmente superabundou a graça. É por isso que realmente pode surgir uma pergunta como em capítulo 6, versículo 1. Então algumas pessoas também, eles realmente dizem, zombam dessa maneira, falando realmente para recebermos maior graça do Senhor, vamos permanecer no pecado? Então realmente quanto maior pecado nós temos, então maior graça vamos receber. Então realmente não importa se eu for pecar, não é? Então para receber uma maior graça eu vou pecar, porque eu posso pecar, certo? Para receber essa graça. Então já que o Senhor também ele perdoou eternamente, então já que perdoou todos os pecados do futuro, agora todos os pecados que eu for cometer também não tem problema nenhum. Já que o Senhor ele já perdoou todos. Então tem muitas pessoas que zombam dessa maneira. Então realmente pode surgir esse tipo de pergunta dessas pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo lhe disse, de uma forma bem séria, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Então não tem como. Então realmente isso de forma bem séria, de uma forma bem direta, ele respondeu a todos. Então, realmente nós não podemos nem imaginar em fazermos dessa maneira. Isso é algo realmente absurdo. Não tem como realmente imaginar. Então realmente só de pensar essas coisas somente palavras temorosas. Então o Senhor Jesus, ele disse realmente, Satanás, afasta-te de mim. Então nós precisamos falar, Satanás, afasta-te de mim. Realmente é uma palavra indigna. É uma palavra realmente muito ruim. Então, dessa maneira.
Então por que é que nós realmente não podemos permanecer no pecado? Então realmente em Romanos capítulo 6 está explicando. Então explica duas coisas. Então primeiro, versículo 2. Então nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então isso é o principal. Então, as pessoas que receberam a salvação, então quer dizer que eles morreram em relação ao pecado. Então realmente, mas como é que viveremos ainda nele? Se estamos mortos para o pecado. Uma pessoa que está morta no meio do pecado, realmente consegue viver no meio do pecado. Realmente isso é algo que não tem como nem imaginar. Como é que tenta pensar nessas coisas? É isso que ele está dizendo. Então se olhamos o primeiro, realmente nós estamos mortos para o pecado. Então Romanos capítulo 6, versículo 2. Então é uma palavra realmente para os santos que receberam a salvação. Que agora eles realmente estão sabendo que eles são mortos para o pecado. Se olharmos o versículo 3 até o 9. E então agora, nós estamos mortos para o pecado. O que isso representa? Então esse é o tema que realmente está explicando para nós. Então o principal é que nós estamos mortos para o pecado. Então em relação a esse pecado, o que significa? Então nós precisamos saber. Então aqueles quatro palavras-chave que eu contei para vocês. Então, primeiro, realmente é que nós estamos mortos para o pecado, nós não podemos viver para o meio do pecado. Então, nós estamos mortos para o pecado. Realmente, o que significa isso? Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa saber. Então, você está morto para o pecado. Então, quer dizer que agora você está unido com o Senhor Jesus. E então, se olharmos aqui desde o versículo 3 até o 5, ele fala sobre o batismo. Então vamos ver o versículo 3 até o 5 todos juntos. Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então você está morto realmente para o pecado, quer dizer que você agora foi reconciliado com o Senhor. Então Romanos capítulo 3 até o 6, então, até o versículo 8 na verdade. Então ele aparece a palavra sobre a união. A palavra juntos está continuamente sendo escrito. Então realmente é uma palavra que ele se representa numa das palavras principais, certo? Então ele fala que realmente não sabeis que todos quanto fomos batizados. Então realmente fala todos, versículo 4 também. Fala de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Isso também fala sobre a união, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Então, versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, se olharmos o versículo 6 também, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que sirvamos mais ao pecado. Versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, ele fala no plural, então nós, e realmente essa união é a mesma coisa. Então você está morta pelo pecado, não é quer dizer que você realmente está sendo fraca. Então aonde que nós agora estamos unidos? Então realmente nós estamos unidos em três grandes princípios do Senhor Deus. Então primeiro nós estamos ligados à morte. Segundo nós estamos ligados sobre o trabalho do Senhor Jesus. E terceiro, realmente estar sobre a ressurreição dentro de todas as outras pessoas. Realmente essa palavra, realmente nós morremos e sermos ressuscitados, nós podemos realmente receber essa justificação diante do Senhor Deus. Então o que isso significa? Quer dizer que isso representa que nós fazemos todos juntos. Quer dizer que realmente a união, você faz juntamente com aquela outra pessoa que se uniu. Então, o Senhor Jesus quando morreu, nós morremos também juntos. Então quando o Senhor Jesus ele foi sepultado, nós também fomos sepultados juntamente. Então o Senhor Jesus quando ressuscitou, nós também fomos ressuscitados juntos. Então, a morte do Senhor Jesus é a minha morte, é igual à minha. E também o sepultamento do Senhor Jesus, ele se tornou o mesmo do meu sepultamento. Então, quer dizer que a ressurreição do Senhor Jesus é a mesma ressurreição da minha. Quer dizer que a reconciliação é a mesma. Então, quando nós recebemos a salvação, recebemos o batismo, o que significa entrar na água? Quer dizer que a morte e a ressurreição. Então, quando eu morro, quando o Senhor Jesus morreu, eu também morri junto. E agora o Senhor Jesus ele foi sepultado, eu também fui sepultado juntamente.
Então, sepultamento, você realizar isso, você colocar sobre o túmulo, quer dizer que você está mostrando de uma forma verdadeira que está morto. Então, por que eles pedem realmente as pessoas que estão vivas? É por isso que nós trabalhamos. Realmente não existe nenhuma pessoa viva, realmente existem diversas. É por isso que nós estamos trabalhando. Realmente são quantas pessoas que estão tentando sair dessa água. Então, quer dizer que realmente quando sai da água no batismo, da mesma maneira eu ressuscitei com o Senhor Jesus. Então, realmente é correto nós pensarmos de uma forma mais profunda em todas as coisas que nós realizamos. Isso quer dizer que nós estamos no mesmo tempo do Senhor Jesus. Agora nós fomos unificados pelo Senhor Jesus. Então vamos procurar mais uma palavra. Então o Senhor Jesus, quando ele estava morrendo, ele realmente... Será que eu morri junto com o Senhor Jesus ou não? Então eu morrer é verdade. Então o Senhor Jesus, quando ele foi sepultado, será que eu fui sepultado junto ou não? Então é verdade que fomos sepultados. Então você consegue sentir ou não? Você sabe ou não? Não é isso o importante. Então isso realmente já são importâncias realmente reais que nós já sabemos. Realmente verdades que não mudam. Então realmente quando o Senhor Jesus ressuscitou, eu ressuscitei junto ou não? Então é verdade que eu ressuscitei. Então eu ter ressuscitado, quer dizer que quando o Senhor Jesus ele veio a este mundo, então realmente ele não está falando sobre a ressurreição que o Senhor Jesus virá e então nosso corpo pode ser ressuscitado. Então realmente quer dizer que a nossa carne que estava morta, realmente que estava cheia do pecado agora, porque se tornou uma nova pessoa. Então dentro de nós tem uma nova vida. Então realmente entrou essa nova vontade do Senhor Deus. Então essa ressurreição que está sendo dita aqui. Então quando o Senhor Jesus ressuscitou, nós realmente nossa carne fomos ressuscitados como novos seres. Então realmente as pessoas antigas que estavam dentro de nós, realmente todos eles morreram. Após recebermos a salvação, nós nos tornamos em novas pessoas e assim recebemos a nova vida. É por isso que realmente as pessoas que receberam a salvação são uma nova criatura diante do Senhor Deus. Então versículos 6 e 7, vamos ler todos juntos. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então é uma palavra muito importante. Então esta palavra, em uma palavra exemplificando, quer dizer que o homem velho morreu e agora fomos vivificados em um novo homem. Então aqui está escrito de forma exata. Porque o nosso homem velho foi com ele crucificado. Aquele homem velho que fazia o pecado, que vivia como escravo do pecado, ele foi crucificado junto com o Senhor Jesus. Então ele fala em passado, é a verdade que ele já foi crucificado. Então ele já morreu. Então por isso, que agora se tornou um novo homem. É por isso que olhamos no final do versículo 4, ele fala: como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, assim andemos nós também em novidade de vida. Por que novidade de vida? Porque já que nos tornamos em uma nova pessoa, entrou uma nova vida. Já que entrou uma nova vida, nós nos tornamos em uma nova pessoa. Então dentro de nós, após recebermos a salvação, o Espírito Santo entrou. É por isso que se olharmos em Atos capítulo 2, ele diz: cada um de vós arrependei-vos, recebeis o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim podereis receber o Espírito Santo como presente. Então realmente o Espírito Santo entra após recebermos a salvação, e assim nos tornamos em novas pessoas. Até por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que se fez novo? Então o que significa se tornou novo? Então o Senhor, Ele nos criou novamente. Então é por isso que nós participamos da ressurreição de Cristo. Do resultado disso, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então ele fala que foi desfeito. Então não é que o corpo de pecado desapareceu para sempre. Não significa isso. Então esse corpo de pecado ele realmente ser desfeito. Essa palavra desfeito quer dizer que realmente faz com que ele perca todo o efeito. Faz com que ele realmente não sirva para nada. Ele existe esse corpo, mas ele não consegue fazer nenhum efeito. Então ele se torna realmente sem forças. É por isso que nesse sentido ele falou que seja desfeito. Então realmente nós temos esse instinto tão forte de queremos pecar. Então ele faz acabar o efeito de querer pecar. Então ele faz com que nós possamos realmente nos esforçar diante do Senhor. Então esse corpo do pecado, o que significa? Quer dizer que ele fala sobre a nossa carne.
Então a nossa carne realmente ela está cheia da vontade do pecado. 그리고 또 하나 우리 육체는 E realmente o pecado, ele nos utiliza como instrumentos. Então porque realmente estamos cheios do pecado. E esse pecado realmente quer usar o nosso corpo como instrumento. 그래서 Então é por isso que realmente o pecado, ele usa nossas mãos, nossa boca, nossos olhos, nosso corpo, nossos pés, para usar como instrumento para o pecado. É por isso que são um corpo do pecado. Mas tem uma coisa que nós devemos saber, que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por causa de nós. 이미 E nós também fomos juntamente. Então quer dizer que nós estamos mortos, e isso já é a verdade. Quer dizer que já é a verdade que o homem antigo, ele já morreu. Então já que o homem antigo, o homem velho, velho homem morreu, então e nós ressuscitamos com o Senhor Jesus. E agora recebemos o perdão dos pecados, recebemos a justificação e agora temos a reconciliação com o Senhor. Então se olharmos o versículo 9, vamos ler todos juntos. No versículo 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido de Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre Ele. 하지 못할 줄을 알미로라. Então no versículo 6 ele fala, sabendo isto, e aqui ele fala, sabendo o quê? 예수님은 Então o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou. Então quer dizer que a morte realmente já de forma alguma pode ter domínio sobre o Senhor. Então dessa mesma maneira, nós morremos com o Senhor. Isso é a verdade. Nós fomos sepultados com o Senhor. Essa é a verdade. Nós ressuscitamos com o Senhor. Essa é a verdade. Então quer dizer que o pecado realmente ele tenta utilizar o nosso corpo como pecado, como instrumento, mas está tentando usar um corpo morto como instrumento. Entenderam? Então o pecado, 우리 몸에 대해서 ele realmente tenta nos utilizar como instrumentos para o pecado. Então quer dizer que nós perdemos todo já a autoridade sobre o nosso corpo. Então é necessário que nós possamos compreender isso muito bem. Então aqui aparece um exemplo muito bom. Então se olharmos no Antigo Testamento, o povo de Israel, e quando eles estavam saindo do Egito, eles vieram através do sangue da ovelha. 그리고 또 한 가지는 E depois que eles saíram do Egito, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho. 그러므로 E assim eles conseguiram ser divididos totalmente do poder do Egito. Então aqui tem um exemplo muito bom. Então vamos procurar na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Então 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 ao 4, vamos ler todos juntos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 그 반석은 곧 그리스도시니라. Então se olharmos aqui, ele fala, não quero que ignoreis. Então esta palavra quer dizer que realmente dentre as pessoas que receberam a salvação, tem pessoas que pode ser que não saibam, então é necessário que todos saibam, é por isso que ele disse essa palavra. Então se olharmos aqui, ele fala sobre Moisés e Cristo, ele colocou essa diferenciação, comparação. Então realmente o povo de Israel realmente foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 그 반석은 곧 Então, mas realmente essa pedra era Cristo, quer dizer que ele era a imagem, a sombra para Cristo. Então nós precisamos pensar em uma coisa. Então o povo de Israel, através do sangue da ovelha, eles conseguiram escapar do Egito, conseguiram escapar do castigo diante do Senhor Deus. Então o pecado ele foi realmente absolvido. Mas então, realmente o Mar Vermelho, nós podemos ver que existe realmente um grande trabalho do Senhor Deus, realmente como o batismo. Então eles foram batizados no Mar Vermelho junto com Moisés. Então o que significa que eles entraram no Mar Vermelho? Quer dizer que eles morreram e ressuscitaram. Eles entraram como Moisés na água do Mar Vermelho. Então quer dizer que o povo de Israel, eles morreram ali. Eles foram sepultados ali. O que significa eles saírem do Mar Vermelho? Quer dizer que eles realmente ressuscitaram junto com Moisés. 바로 우리가 Então quer dizer que nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos. Então realmente significa esta palavra. É uma maneira de manifestar de forma verdadeira. É o Mar Vermelho. 이스라엘 O povo de Israel, junto com Moisés, eles entraram no Mar Vermelho. 그리고 애굽 E o exército que estava seguindo atrás deles, todos eles morreram, foram sepultados ali no mar. 애굽의 그 뒷
Então até aquele exército tão grande, o faraó, todos os seus soldados, eles foram realmente afogados naquele lugar do Mar Vermelho. Então aquele grande poder do Egito, eles vieram, eles foram destruídos, mas ainda restou o poder, o reino chamado Egito, não é? Então, mas se olharmos o povo de Israel, eles entraram no Mar Vermelho e saíram. Então o Egito, o poder realmente ainda existe, mas o Egito já não consegue fazer mais nada, não consegue escravizar o povo de Israel. Então não tem mais como chamá-los como escravo, não tem como chamá-los como seus escravos, então realmente perderam esse poder. Por quê? Porque o povo de Israel, eles saíram, eles morreram e ressuscitaram daquele Mar Vermelho. Então é isso que o Senhor Deus, ele quer nos ensinar. Então a morte do Senhor Jesus, então nós agora morremos junto com Ele. Aí quando o Senhor Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos junto com Ele, então já não tem mais domínio da morte sobre Ele. Então da mesma maneira, o pecado agora jamais tem como nos chamar como escravos. Ele não tem mais poder para nos chamar como escravos. É isso que ele está nos dizendo aqui. Então isso é uma verdade que já foi realizada. Então é uma verdade já realizada, quer dizer que realmente já não tem mais como ser quebrado. Então nós não temos o que realmente nos esforçarmos para fazermos, realmente porque nós já fomos sepultados. Então quer dizer que essa é a verdade, que nós ressuscitamos com o Senhor. Então como é que nós devemos receber isso? Então quer dizer que nós morremos. Então nós morremos para algumas coisas. Então nós precisamos lembrar disso. Primeiro, morremos para o pecado. Segundo, nós morremos para a lei. E terceiro, então nós morremos para o velho homem. E o quarto, morremos para o mundo. Então para tal coisa nós morremos. Então são grandes 4 coisas que podemos dizer que morremos. Então morremos para o pecado. Quer dizer que realmente nós já observamos aqui. E como aparece em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado puséssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então quer dizer que morremos para o pecado e para vivemos para a justiça. Então quer dizer que nós morremos para o pecado quando o Senhor morreu na cruz. Então eu também morri junto com ele. Então o pecado agora ele já não pode realmente se apoderar de mim. Então quer dizer que agora realmente, como o Egito não pode ser levado, chamado para servir o Senhor, então realmente da mesma maneira nós não seremos mais escravos do Egito. Então nós precisamos pensar dessa maneira. E da mesma maneira, realmente nós morremos para a lei. Então a lei realmente é o que nos julga, é o que realmente nos condena. Mas realmente nós estamos mortos para esse pecado. Então vamos procurar Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Eu irei ler. Então, capítulo 7, versículo 1 ao 6. Não sabeis vós, irmãos, pois, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas, agora, temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então essa palavra também é muito importante. Então se olharmos Romanos capítulo 7, versículo 4, ele fala assim: meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então no versículo 6 também fala: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos. Tem estas palavras. Então para explicar estas palavras, realmente ele deu esses 2 exemplos na Bíblia. Então se olharmos o versículo 1, ele fala: realmente não sabeis vós, irmãos, pois, que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, não é? Então a lei,
realmente ele tem domínio enquanto o ser humano está vivo. Então ele realmente domina, pode controlá-lo. Então uma pessoa, ele pecou. Então é um pecado realmente bem exato. Então a polícia foi, o prendeu e realmente começou a investigar para perguntar sobre o pecado dele. Então, recebendo a investigação, ele foi liberto e ele foi lá e morreu. Então naquele momento, então já que aquela pessoa ele morreu, então todo aquele pecado, eles podem realmente dar o julgamento veredito? Não tem como. Então somente enquanto está vivo, a lei se aplica para aquela pessoa. Então a lei pode dominar, pode controlar a vida daquela pessoa, mas se aquela pessoa morre, a lei realmente já foi liberta. Então o homem e esposa também tem essa mesma lei. Então se olharmos o versículo 2 e 3, ele fala sobre a relação da mulher e do marido. Então enquanto tem o marido e a mulher, então a mulher, a esposa, ela realmente fica ligada à lei do marido enquanto ele está vivo, mas quando ele morrer, ela é liberta da lei do marido. Então enquanto o homem está vivo, ela procura um outro homem, outro marido, é uma mulher realmente que vai ser julgada como adultério. Então, mas ela ir depois, após a sua morte, então não tem problema nenhum, quer dizer que foi liberta da lei do marido. Então dando esses dois exemplos, quer dizer que aparecem dois maridos, o marido da lei e o outro marido que aparece aqui é o Senhor Jesus. Então o marido da lei, ele é muito rígido. Então esse marido da lei, realmente ele julga o pecado das pessoas e condena, e ele fala sobre o julgamento. Então qual é o domínio, o poder, o dever da lei? É você compreender, você perceber que você está abaixo da lei. É por isso que o Senhor Deus permitiu a lei. É por isso que a lei, continuamente, ele condena nossos pecados. E ele está mostrando que nós estamos abaixo do julgamento do Senhor. Então quer dizer que a nossa vida, o nosso coração, as nossas ações estão erradas. É por isso que nós somos condenados. Então realmente também mostra que as nossas palavras estão erradas e nós somos condenados. Nossas ações estão erradas, então nós somos condenados. E nós somos repreendidos dessa maneira. Então a lei é um marido muito rígido. Realmente nós queremos nos afastar dessa lei, mas não tem caminho para se afastar da lei. Então porque desde o momento que nós nascemos abaixo dessa lei. Então já que nascemos abaixo da lei, não temos como fugir da lei. Realmente a lei, ela não morre, ela é infinita. Então realmente, já que eu morrer, eu vou para o inferno, porque eu não vou conseguir resolver o problema do pecado, não é? Então realmente tem um problema. É por isso que surgiu um novo marido. Esse novo marido é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é realmente um marido muito mais rígido do que a lei, se olharmos de uma certa maneira. Então, porque a lei, ele fala, não matarás, mas o que o Senhor Jesus fala? Mateus capítulo 5. Ele fala, a todo que odiar realmente será julgado. Então realmente, todo que você chamar de louco, você também será julgado. Realmente a lei fala, realmente para não adulterarás. Mas o que o Senhor Jesus fala? Só de você ter um pensamento no seu coração, você já adulterou. Então ele é bem mais rígido, mas ele é aquele que resolve e ajuda. Então dando um exemplo, o marido que se chama lei, ele continuamente está condenando e julgando. Então o marido, realmente ele fala, por que você está lavando a louça desse jeito? Por que você limpa dessa maneira? Por que você dobra as roupas desse jeito? Então ele fica condenando e não ajuda nada. Então, mas o marido chamado Jesus Cristo, ele é bem mais rígido, mas ele ensina como lavar a louça, ele também ensina como fazer a limpeza. E também ele ensina como dobrar as roupas. Está falando de uma maneira fácil. E também não é que ele só ensina, ele ajuda. Então o Senhor Jesus, ele é bem rígido, mas ele é gracioso, ele é cheio do amor. Então ele é o amor em si. Então nós, realmente sendo liberados desse pecado, nós queremos vir para o Senhor Jesus, mas não temos com a nossa própria força, certo? É por isso que o que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus, ele fez com que nós pudéssemos morrer com ele. É por isso que assim nós pudéssemos ser liberados do domínio da lei. Então vamos ver versículo 4 aqui, vamos ler todos juntos. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então nós, com nossas forças, não temos como, mas o Senhor, ele morreu na cruz. E então fez com que nós pudéssemos morrer junto com ele. Então, através do corpo de Cristo, nós fomos libertos do quê?
Fomos mortos para a lei. Então agora nós estamos mortos para a lei dentro do corpo de Cristo. Na cruz do Senhor, quando o Senhor morreu, nós morremos junto. Então é por isso que agora a lei pode nos julgar ou não. Nós já estamos mortos. Então realmente ele está falando para aqueles que conhecem a lei. Enquanto você está vivo, você está sendo dominado pela lei. A lei pode dominar, pode controlá-lo. Então, mas agora morremos dentro do Senhor Jesus. Então é por isso que agora nós, já que estamos mortos para a lei realmente já não existe domínio, não pode julgar. Essa é a verdade. Então porque a lei agora, realmente ela é nula, porque nós morremos junto com o Senhor Jesus na cruz. Então é por isso que nós fomos libertos totalmente, completamente da lei. Então, mas não somente nós morremos, mas o Senhor, ele tem o poder de ressuscitar. Então, realmente, nós morremos e sepultamos com o Senhor, mas também fomos ressuscitados. Quer dizer que o Senhor nos permitiu uma nova vida e nos tornamos em um novo ser. Então, agora, nós dentro do Senhor Jesus, estamos para dar bons frutos para o Senhor. Então, o velho homem, ele realmente peca, ele vive como pecador, ele tem as coisas do pecador. Então, mas o marido realmente chamado Jesus Cristo, agora ao irmos para ele, realmente damos bons frutos para o Senhor, porque o Senhor, ele ajuda em todas as coisas. Então, o Senhor, todas as coisas que nos faltam, ele pode preencher. Então, é por isso que nós, em relação à lei também, nós já estamos mortos. É por isso que nós podemos ser libertos da lei. É isso que é importante sabermos. E mais uma coisa que devemos saber. Então, nós, realmente, o velho homem, nós estamos mortos para o velho homem. Se olharmos em Gálatas, capítulo 2, vamos procurar. Então, Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Versículo 19 e 20. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, se olharmos o versículo 19 e 20, então, para duas coisas, nós estamos mortos, certo? Primeiro, ele fala que estamos mortos para a lei. Então, nós estamos mortos para a lei. E já porque nós morremos em Cristo, então agora a lei ela já não existe mais poder ou domínio para nos julgar. E se olharmos o versículo 20, ele fala que eu já estou crucificado com Cristo. Eu morri. Não foi somente o meu pecado. Então, o homem chamado eu morreu também. Então, eu ter morrido, se olharmos em Romanos capítulo 6. Então, repitam comigo. O velho homem, junto com Cristo, foi crucificado. Então, meu velho homem, ele ter sido crucificado com Cristo. Então, realmente, eu ter sido crucificado com o Senhor Jesus é a mesma coisa. Então, realmente, mesmo as pessoas que não receberam a salvação, as pessoas que realmente têm o velho homem, realmente quer dizer que este homem morreu antes de recebermos a salvação que nós temos dentro de nós. Então, quer dizer que eu morri, quer dizer que o meu velho homem morreu, quer dizer que as minhas vontades, meus sonhos, meus desejos que tínhamos, todas as coisas que não têm realmente a relação com o Senhor Deus, que vivíamos realmente nulos do Senhor Deus, realmente vivíamos pelos nossos sonhos, vontades, eles morreram. Então agora, realmente já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então não sou mais eu quem vivo. Então quer dizer que algumas pessoas elas confundem isso. Algumas pessoas falam, já não sou mais eu quem vivo. Então eles pensam, eu morri. Então, mas não é esse sentido que a pessoa ser, ele morreu. Então agora eu já não vivo, mas agora Cristo vive em mim. Isso quer dizer que mudou de dono. Então realmente o eu ainda existe. Existe o eu vivo aqui, certo? Porque nós realmente recebemos a nova vida, nos tornamos um novo ser, estamos aqui. Então, mas Cristo agora, por ter entrado dentro de nós, o passado eu era dono, mas agora, no futuro, o Senhor, ele se tornou o dono da minha vida. Então é por isso que agora, realmente eu e Jesus Cristo, quando pensam, as pessoas pensam que é mais dois.
É por isso que eles tirando eu, eles tentam criar somente um, o Senhor Jesus, mas não é isso. Não é tentando 2 menos 1 se torna 1, não é isso. Então ele está falando que eu viver na carne, realmente eu ainda estou vivendo. Eu agora vivo, e a vida que agora vivo na carne, eu ainda estou vivendo. Então o restante da minha vida é o quê? Daí é para eu viver no meio da carne, para viver para o meu corpo, realmente para a minha vontade? Não, é para viver para o Filho do Senhor Deus que deu a sua vida por mim. Então quer dizer que agora realmente eu preciso viver no meio da fé em Deus, no Filho de Deus. Realmente que agora permitiu o amor e nós recebemos e nós precisamos obedecer no meio de tudo isso, porque o Senhor se tornou nosso dono e após recebemos a condução dele, todas as coisas da nossa vivência, elas podem ser atualizadas pela sua vontade. Então eu ter morrido realmente representa dessa maneira. Vamos procurar Gálatas capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Então vamos ler todos juntos. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então se olharmos aqui, nós realmente, após recebermos a salvação, nos tornamos em Cristo. Então realmente o velho homem, a carne, certo? Então realmente onde eles foram crucificados? Eles foram crucificados na cruz. Então se olharmos em Romanos capítulo 6, quer dizer que o velho homem foi crucificado com Cristo. É a mesma coisa, com Cristo foi crucificado. E quer dizer que aqui ele fala o quê? A carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer que o meu desejo, as minhas vontades, meu planejamento que eu tinha, todas essas coisas, elas se acabaram. Então, quer dizer que morreu. E mais uma coisa. Então, sobre o mundo também. Nós estamos mortos para o mundo. Vamos procurar capítulo 6, versículo 14. Vamos ler todos juntos. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, a cruz é aquele que pode me dividir do mundo. Então, quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, eu também morri juntamente com ele. Então, é por isso que agora eu estou morto para o mundo. Então, o mundo ele também realmente morreu para mim. Então, agora o mundo não tem como mais me tentar. E agora o mundo não tem mais como me dominar, não tem como me escolher como seu escravo. Então, quer dizer que agora realmente o mundo ele perdeu todo o poder que ele tinha sobre nós. Quer dizer que agora nós morremos com Cristo. Então, é por isso que são 4 coisas que nós devemos lembrar. Então nós morremos para o pecado. E morremos para o quê? Para a lei. E depois morremos para o nosso velho homem. Realmente para quem? Depois para o mundo. Quer dizer que nós morremos. Então para onde ter morrido? Isso quer dizer que agora realmente aqueles lugares, esses aspectos não podem mais nos chamar. Não podem ter o domínio de nos tornar em seus escravos. Entenderam? Então é isso que nós precisamos saber primeiramente de uma forma bem exata. Então é por isso que já que nós morremos, nós já não podemos buscar as coisas mundanas. Nós precisamos buscar as coisas lá de cima. Então se olharmos em Colossenses capítulo 3, vamos procurar Colossenses capítulo 3. Então Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Então vamos ler todos juntos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então esta palavra realmente se repete também de forma repetida. Então nós podemos ver que realmente nós morremos e assim nós ressuscitamos com Cristo e o Cristo nos encobriu. Então quer dizer que nós agora morremos para a lei, nós morremos para o mundo, morremos para o pecado e nós morremos para o velho nosso homem. Então já que agora nós morremos, nós não buscamos mais as coisas dessa terra, mas sim pensar nas coisas lá de cima. Então porque é verdade que nós já morremos. Então vamos voltar novamente para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 10 e 11. A segunda palavra-chave que devemos pensar é considerar. Então vamos ver versículo 10 e 11 todos juntos. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, se olharmos aqui, ele fala considerai-vos. Então, da mesma maneira como eu expliquei para vocês, então quer dizer que realmente pela fé nós precisamos aceitar. Então, a fé é algo que deve ser bem especificado aqui. Então, realmente, sem fé não tem como nós considerarmos, não temos como crer. Então, uma pessoa que crê não tem como receber essa verdade. Então, se olharmos o versículo 8, está escrito dessa maneira: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, agora, realmente, fé. Existe algo chamado fé para nós. Então, nós morremos com Cristo, agora nós somos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Então, se nós morremos com Cristo agora, quando o Senhor ele realmente retornar, nós também precisamos saber que iremos viver juntamente com Ele. Temos essa fé. É por isso que realmente ele falar, considerar, quer dizer que é para aceitar dessa maneira. Então, não somente aceitar, indo mais para frente, quer dizer que todos os dias nós precisamos efetuar isso no nosso dia a dia, na nossa vivência, para transformar isso como realmente nossa propriedade. Então nós, realmente, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, nós também morríamos com Ele. Essa é a verdade. Então, mas essa verdade deve ser todos os dias efetuada em nossa vivência. Então precisamos aceitar isso como a fé e precisamos transformá-la como propriedade nossa. Realmente essa é a vivência correta. Então esse é o problema que devemos efetuar. Então realmente o Senhor Jesus ele ter morrido, ele morreu uma única vez. Uma vez morreu para o pecado. Quer dizer, o Senhor Jesus ter morrido uma vez, ter ressuscitado é somente uma vez, única. Então quer dizer que realmente ele foi completo, perfeitamente realizado. Então o Senhor Jesus realmente ter levado nós à morte também. Nós temos ressuscitado com Ele. Tudo isso é a graça efetuada pelo Senhor. Então realmente nosso velho homem ter morrido. Agora nos tornamos em um novo homem. Essa é a verdade. Então nós realmente morremos para o pecado. E quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele. Então isso realmente vai se concluir, foi completo na realidade de uma única vez pela morte de Cristo. Como foi uma única vez, nós temos morrido com Cristo, foi de uma única vez realizada. É uma graça que já passou e realizou. Então nós precisamos aceitar isso como realmente verdade. Nós precisamos transformar para que isso se torne uma propriedade nossa. Esse é o nosso dever. Então se olharmos aqui, ele fala, morreu uma vez. Então quer dizer que realizou em uma única vez. É por isso que em João capítulo 5, versículo 24, ele fala que passou realmente da morte para a vida. Passou, foi transportado. Então como podemos ver em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu amor, a saber, a remissão dos pecados. Então realmente da potestade do pecado, das trevas, realmente nós temos sido transportados, essa é a verdade. Então eu ter morrido com Cristo, essa é um milagre realmente verdadeiro. Então realmente existe essa graça, bênção espiritual que foi permitida para nós. Realmente nós que agora estamos presos, incluídos dentro do amor, da graça do Senhor, então realmente todas as coisas que se realizam é um milagre do Senhor. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele fala que realmente louvaremos, porque realmente o Senhor Deus, realmente dentro de Cristo, ele efetuou todas as bênçãos espirituais realmente para nos abençoar. Realmente todas as coisas espirituais foi preparada para nos abençoar. Vocês não receberam essa bênção? Qual bênção que vocês receberam? Então, se olharmos em Efésios capítulo 1, versículo 4, realmente todas as bênçãos espirituais nós já recebemos. Então quer dizer que primeiro nós recebemos a bênção do perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Então agora também existe a bênção de nos tornarmos filhos do Senhor Deus. E também existe qual bênção? A bênção realmente de nós termos recebido a herança, a promessa da herança do Senhor Deus. E também agora recebemos a bênção da vida do Senhor. A vida do Senhor, ele entrou para dentro de nós, para que nós possamos realmente aprender e possamos crescer através do Espírito Santo que entrou dentro de nós. E isso também já é uma bênção espiritual que foi permitida para nós. Então a igreja também é algo que o Senhor Deus permitiu para nós. Então no meio dessa igreja nós podemos viver a vida de fé, podemos receber a nutrição do Senhor. Então quer dizer que nós todos, então nos foram permitidas todas as coisas relacionadas à vida. É por isso que em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 está nos dizendo. Então realmente toda a graça do Senhor foi permitida para nós. O amor, o poder do Senhor Deus também foi nos dada. Então realmente a palavra do Evangelho do Senhor Deus também nos foi dada. Então essa palavra do Evangelho, agora nós precisamos evangelizar. E agora a palavra do Evangelho do Senhor Deus também foi dada para nós. Então realmente já foi dado. Então, mas então realmente por cremos, por recebermos isso dessa maneira, todos os dias nós aplicarmos isso na nossa vida, então nós consideramos isso como uma propriedade nossa, realmente isso é para nós mesmos.
Mas então, se olharmos em Romanos capítulo 6, versículo 16, ele fala: realmente não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, realmente nós precisamos acreditar dessa maneira e nós precisamos aceitar realmente essa obediência na justiça do Senhor. Então, realmente esse é o dever de cada um que deve ser realizado. Então, realmente aqui aparece a responsabilidade, o dever de cada um. Então, existe realmente também um grande dever diante do Senhor. Tem um exemplo muito bom. Realmente nós podemos ver que quando eles saíram do Egito pelo sangue da ovelha, eles puderam ser realmente liberados do julgamento do Senhor Deus. E eles passaram pelo Mar Vermelho. E agora eles não podem ser considerados como escravos do Egito, certo? E também o povo de Israel, o que foi dado para eles? Foi permitida a terra de Canaã. Essa terra da promessa foi dada a eles. Então agora eles não conseguiram ainda a terra para eles, mas o Senhor já prometeu para eles, certo? Então o Senhor já prometeu, o Senhor já os deu. Então, mas, se olharmos em Josué capítulo 1, versículo 3, ele diz realmente: como eu já disse para Moisés, eu irei dar para vocês a terra que realmente mama leite e mel. Então realmente já existe uma terra preparada para eles. Então realmente como uma terra, realmente para que eles possam repousar os seus pés, o Senhor já permitiu para eles. A terra de Canaã já foi dada para o povo de Israel. Mas então realmente por crer nisso você pode receber. Então realmente é para você entrar e dominar, é o dever do povo de Israel. Então eles entrarem e dominar aquela terra é dever deles. Então, na verdade, realmente essa lei, mesmo essa promessa do Senhor, mesmo que tenha sido feita, dada a eles, mesmo que seja exata e verdadeira, se eles não entrarem para dominar como pertences próprios, então realmente de nada vai adiantar para eles, não existe benefício. Então, da mesma maneira, então nós com Cristo morremos. Nós estamos mortos para o pecado, estamos mortos para o velho homem, estamos mortos para a lei, e agora estamos mortos para o mundo também. Então, realmente, já que nós estamos mortos, isso realmente já é uma verdade absoluta. Nós precisamos aceitar dessa maneira, para que nós possamos efetuar em nossas vivências, para que isso possa se tornar um domínio nosso. E então, realmente, essa propriedade por se tornar nossa, eu preciso me diferenciar do pecado. Quer dizer que já que o Espírito Santo está dentro de mim, pela realmente plenitude do Espírito Santo, precisamos receber essa plenitude do Espírito Santo, e assim a nossa vivência precisa ser adequada para o Senhor. Então realmente isso não é algo tão realmente rígido, que algo vai acontecer, mas é algo que já foi efetuado, já amoleceu para nós, realmente para que nós possamos considerar como nosso. Eu preciso dominar para que eu possa ganhar benefício sobre isso, e isso não é algo que irá acontecer, mas realmente é algo que nós precisamos efetuar todos os dias, porque já foi efetuado e permitido pelo Senhor. Então vamos procurar 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Então, 1 Coríntios capítulo 15. Então, do versículo 29 até o versículo 31, eu irei ler. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Por que estamos nós também em toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, eu protesto que cada dia morro. Então, o apóstolo Paulo ele diz que todos os dias ele morre. Então, se olharem desde o início, realmente é que os mortos, o que ele fala sobre os mortos? Então, realmente, de maneira que farão os que se batizam pelos mortos? Então, realmente, é uma pessoa que a carne está totalmente morta, realmente ela está morta, realmente ela receber esse batismo. Tem pessoas que compreendem dessa maneira, mas não é isso. Realmente, esses mortos que aparecem aqui, quando o Senhor Jesus ele morreu, eu também morri na cruz junto com ele. Então meu velho homem está ali representado. Então é por isso que já que eu estou morto, eu recebo o batismo, certo? É por isso que eu entro na água, realmente eu morro, eu fui sepultado e assim eu ressuscitei com Cristo. Então isso é uma maneira de eu realmente testemunhar a minha vida espiritual para o Senhor. Por que que eu faço dessa maneira? Então para manifestar que realmente eu morri verdadeiramente, de forma realmente exata, manifestar e mostrar com as obras. Realmente isso, quando é efetuado dentro de nós, quer dizer que todos os dias, realmente na nossa vivência, nós estamos morrendo. Então, dessa mesma maneira, nós estamos morrendo, e isso pode ser efetuado dentro da nossa vida, porque isso precisa se tornar um domínio meu. É por isso que todos os dias eu morro. Então, mas enquanto nós vivemos, nós podemos errar, certo?
Então realmente nós temos morrido, nós podemos realmente receber, e dentro da nossa vivência pode ser que nós não consigamos efetuar, então pode ser que o pecado suba para dentro do nosso coração, podemos ser arrastados pelo pecado, certo? Então por causa disso, realmente o Senhor, ele já preparou uma previdência, certo? Porque se olharmos em 1 João capítulo 1, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então quer dizer que o Senhor realmente, ele não está ali somente para acabar com nossos pecados, mas realmente a nossa vivência do dia a dia. Realmente essa comunhão que eu estou com o Senhor, o que atrapalha, esse pecado que está no meio, para atrapalhar, realmente eu posso purificar com o Senhor também. Então, se olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele acabou com nossos pecados, ele nos lavou. E se nós pecarmos, realmente, diante do Senhor, ele se tornou um advogado para nós. Então, realmente, nós temos falhado nesse dever. Realmente quer dizer que nós agora morremos junto com Cristo. Então, quer dizer que eu realmente ressuscitei com ele. Agora eu estou participando com o Senhor. E essa verdade não muda. Então, da mesma maneira, ao nosso redor, eu me tornar justo, eu me tornar filho do Senhor Deus, eu me tornar realmente detentor da vida eterna, realmente essa verdade também não muda. Mas, realmente por eu considerar, por eu crer, realmente por receber, se eu não conseguir aceitar, eu não consigo efetuar isso na minha vida, não tem como crescer. Não tem como dar glórias para o Senhor Deus Pai. Não tem como agradar o Senhor Deus. Isso se torna esse problema. Até por isso que Efésios capítulo 4, versículo 23, 24, realmente ele fala que para nós buscarmos, realmente nos despojarmos do velho homem que segue as concupiscências carnais e pecados e desejos dessa carne, mas para que realmente nós possamos nos tornar novos homens e vestirmos novo homem que foi edificado para a boa glória e vontade do Senhor Deus. Então todos os dias dentro da nossa vivência nós precisamos ir efetuando a nossa vida, certo? Então é por isso que se olharmos na Bíblia, então realmente aparece a palavra que nós estamos mortos e que nós precisamos viver. Realmente também a palavra que nos tornamos novos homens. Ele fala para nós revestirmos do novo homem. Então o que significa morrer? Morrer quer dizer que nós morremos junto com Cristo. Quando nós morremos, realmente quer dizer que nós cremos, nós participamos dessa verdade junto com Cristo. Então quer dizer que realmente já que foi efetuado, então nós recebemos isso com a fé. Então realmente todos os dias dentro da nossa vivência nós estamos nos revestindo do novo homem. E também realmente essa carne deste mundo nós vamos matando, nós vamos morrendo. Quer dizer que essa carne vai morrendo. Então vamos procurar Romanos capítulo 6, vamos ver um pouco mais. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. Então versículo 12 e 13, vamos ver todos juntos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Então se olharmos aqui, ele fala realmente para não reine, realmente para não reinarmos, nem tampouco apresentar os nossos membros realmente para iniquidade, para instrumentos de iniquidade. Ele fala dessa mesma maneira. Então agora, realmente para nós considerarmos dessa maneira e agora efetuarmos para sermos realmente apresentarmos os nossos membros para o Senhor. Então realmente saindo para cada momento, mas existe algo que nós não devemos fazer. Esse é o dever nosso. Então se olharmos aqui, ele fala realmente para nós não darmos o nosso corpo mortal para obedecermos às concupiscências, certo? Nós precisamos realmente deixar que faça não. Realmente precisamos impedir. Realmente agora, já que nós somos ressuscitados, fomos vivificados junto com Cristo, realmente agora nós precisamos dar nosso corpo, apresentar nosso corpo para realmente se tornar um instrumento de justiça diante do Senhor Deus. Então quer dizer que agora realmente a nossa vivência precisa ser efetuada dessa maneira. Ele fala ligadamente com a palavra anterior que nós lemos. Então agora, se olharmos aqui, então é para quem que nós estamos sujeitando a nossa vida? Então realmente estamos sujeitando a nossa vida para o pecado? Nós estamos sujeitando a nós mesmos para o Senhor Deus? Realmente o nosso corpo agora está sendo entregue para o instrumento do pecado? Agora o nosso corpo está sendo entregue para o instrumento para dar a boa vontade do Senhor Deus, para dar frutos no Senhor? Realmente todos esses corpos, existem essa diferença. Então agora, realmente esse é o nosso dever, todos os dias é a nossa escolha. Então é a escolha do dia a dia que devemos fazer. Então o que será que podemos fazer? Então realmente esse pecado, realmente ele tenta nos dominar como um pecado, como instrumento de pecado. Nós precisamos impedir que isso aconteça. Nós precisamos falar não. Então agora realmente Cristo ele quer nos utilizar para como seu instrumento de justiça, para a sua glória. Então nós precisamos falar sim para isso. Realmente precisamos entregar nós mesmos para o Senhor. Então realmente não, se falarmos não posso. Então se eu fizer somente de um lado,
Para o que eu estou fazendo? Do que adianta eu falar somente quero me purificar do pecado? Não, eu também preciso viver para dar glórias diante do Senhor Deus. É por isso que se olharmos em Romanos capítulo 6, realmente dentro de todas essas palavras, a coisa principal que aparece aqui, primeiro nós precisamos compreender, e assim nós precisamos realmente receber e vivemos dessa maneira, e saindo mais para frente, o pecado, realmente ele tenta trabalhar por nós, realmente tenta nos utilizar como seu instrumento de pecado, então nós precisamos realmente de forma realmente altruísta, já chegarmos e lutarmos contra ele, sacrificarmos nosso corpo para a boa vontade do Senhor, para fazermos a glória do Senhor Deus, e assim realmente de forma realmente bem realmente ativa, nós precisamos entregar. Então precisa ser ordem dessa mesma maneira. Então assim, realmente a lei do pecado realmente não pode dominar, não terá domínio sobre nós. Então realmente como aparece no versículo 14, ele fala, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então é por isso que realmente nós entregamos a nós mesmos. Se olharmos no Antigo Testamento também, aparece um animal, realmente todo o couro dele é tirado, realmente é cortado em pedaços, realmente preparado para dar, realmente todo queimado e ser entregue como sacrifício diante do Senhor Deus. Então, queimam tudo e entregam para o Senhor Deus. Então realmente é para tirarmos todos esses pecados, a concupiscência carnal que nós temos, e assim nós nos entregamos, fazemos um corte perfeito para o Senhor, para ser entregue como sacrifício. Então realmente nós, quando chegamos até esse momento, o Senhor Deus, ele se agrada. Então é por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, em sacrifício vivo para Deus. Então, se nós não dermos como sacrifício ao Senhor Deus, se nós ficarmos, eu não quero viver pelo pecado, se eu permanecer ali e eu não chegar até o momento de dar, entregar. Até por isso que em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então agora o Senhor Jesus, ele recebeu o sofrimento, e então agora nós, seguindo os seus passos, nós precisamos receber esse sofrimento, então assim o pecado pode ser cessado. Então quando nós entregamos a nós mesmos, nós podemos cessar, podemos ser diferenciados do pecado. É por isso que agora o restante da nossa vida nós precisamos viver dessa maneira. É por isso que precisamos entender de forma correta, precisamos aceitar isso como a fé. Realmente nós, dentro da nossa vivência, todos os dias nós precisamos realmente procurar as coisas erradas e assim precisamos nos entregar continuamente de forma ativa ao Senhor Deus. Então, o restante da nossa vida, se olharmos no versículo 15 em diante, nós podemos perceber que realmente nós antes éramos pecadores, nós éramos escravos do pecado, mas agora por recebermos o Evangelho do Senhor Deus, nos tornamos realmente servos do Senhor. Então agora, já que nós nos tornamos servos do Senhor, instrumentos de justiça, nós precisamos entregar ao Senhor e assim nós podemos cessar o pecado. Então quer dizer que realmente o resultado de viver no meio do pecado, quer dizer que realmente nós, se não tivéssemos recebido a salvação, quer dizer que agora nós estaríamos realmente no pecado, nós estaríamos na morte, no domínio da morte, da lei. Mas agora nós recebemos a vida e recebemos a salvação do Senhor. Então agora nós nos pertencemos ao Senhor e agora precisamos viver, temos esse dever de viver pelo Senhor. Então por isso, que se olharmos em Romanos capítulo 6, eu gostaria que vocês pudessem ler novamente. Então assim vocês pudessem realmente refletir como é que eu devo viver. E então, realmente a nossa vida também, que nós possamos realmente servir para manifestar para a grande boa vontade do Senhor Deus. Então realmente uma pessoa, realmente qualquer pessoa que seja, se ele realmente entrega realmente a si ao pecado, ou entrega-se ao Senhor Deus, realmente tudo isso depende da sua vontade, realmente da sua decisão. Então realmente nenhuma pessoa realmente vai cair pelo pecado de forma natural. Não, tudo ele realmente está dentro da sua responsabilidade de escolha e ele vai para o pecado. Então não tem como dar desculpas ao Senhor. No restante das nossas vidas nós precisamos viver no meio do Senhor. Vamos orar? Então Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Então o Senhor nos salvou e fez com que nós pudéssemos viver no meio da sua vontade. Nós agradecemos por essa sua ajuda. Senhor, agora o restante da nossa vida após recebemos a salvação. Agora verdadeiramente, agora estamos vivendo dentro do Senhor. Realmente agora nós somos vivificados. Realmente nós recebemos isso como uma grande verdade do Senhor. E o restante da nossa vida nós possamos efetuar dessa maneira. Para que realmente o restante das nossas vidas nós possamos realmente adequar, se tornar um benefício nosso.
E então, Senhor, realmente para que nós cessemos, realmente possamos ir contra essa vontade de entregar nosso corpo para o instrumento de pecado, mas sim que possamos entregar para o instrumento de justiça do Senhor Deus. E assim, de forma ativa, nós possamos viver para agradar ao Senhor Deus. E assim possamos ser utilizados de forma importante, de forma preciosa ao Senhor, para que assim possamos se tornar vidas que dão glórias ao Senhor Deus. Que o restante da nossa vida nós possamos viver para dar glórias ao Senhor Deus. Realmente oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém.